Gerson surpreende a todos e envia carta direcionada ao Sindicato dos Atletas. Confirmada a lesão de Michael, saiba quanto tempo o robozinho vai ficar fora dos gramados. Eu vou falar também do STJD que marcou o julgamento para os jogadores envolvidos na confusão contra o Botafogo. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu vídeo diário sobre Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa a sua curtida nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, cara, eu te convido a se inscrever totalmente de graça. É só clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda a gente a bater os primeiros 500 inscritos, porque tá faltando pouco e você pode me ajudar nessa. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, a Ferg divulgou as datas das semifinais do Campeonato Carioca. Muita gente achando que iam ter jogos aí na sexta-feira de carnaval e, na verdade, vai ser no sábado e no domingo. Isso são jogos da ida. Os jogos da volta vão acontecer no dia 8 e 9 de março, que é o final de semana seguinte, depois da quarta-feira de cinzas. Ainda não está definido o horário, a gente espera que seja num horário tranquilo para se jogar futebol. Está tendo muita polêmica com relação ao horário dos jogos. O Rio de Janeiro tem feito aqui um calor infernal, absurdo, não está dando nem para sair na rua, quanto mais jogar futebol. Atualizando a situação do Michael, ele que folgou junto com o time do Flamengo no domingo e também na segunda-feira. Na segunda-feira ele fez exame de imagem que constatou uma lesão na parte posterior da coxa. Essa lesão é de grau 1, é o mesmo grau da lesão do Alexandro, ou seja, ele que saiu chorando de maca, né? Saiu carregado lá no segundo tempo contra o Vasco, vai ficar 15 dias fora, ou seja, se ele estiver disponível, vai ficar disponível só para o segundo jogo da semifinal, na qual o Flamengo já está classificado. É uma pena, né, que esse jogador que estava vindo numa evolução tenha se lesionado dessa forma, mas, por outro lado, é bom que isso tenha acontecido durante o Campeonato Carioca, né? O Flamengo pode ainda dosar um pouco mais essas cargas. Aliás, muita gente já começando a criticar o Flamengo, o Felipe Luiz, porque tem um discurso de reduzir a carga dos jogos dos jogadores, mas tem jogador aí que está jogando em sequência, que é o caso do Wesley, o caso do Bruno Henrique, né? E agora o Flamengo vai enfrentar o Maricá, que é um adversário teoricamente mais fraco, com poucas chances de classificação. A ideia é que o Flamengo pudesse jogar com mais reservas, né? Botar mais a garotada para jogar e não aí muitos jogadores titulares como já vem fazendo. Afinal de contas, os jogadores já estão entrosados aí, o ano vai ser longo, né? E aí, falando agora sobre Gerson, porque o Gerson surpreendeu a todos, porque nessa folga de segunda-feira, ele emitiu uma carta, escreveu uma carta e enviou ao Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato dos Atletas. Não foi uma carta enviada pelo Flamengo, foi uma carta enviada pelo Gerson. Eu vou botar ela na tela aqui, ó, só para você acompanhar. Ele fala o seguinte, ó: prezado Alfredo Sampaio, escrevo não apenas como jogador, mas como capitão do Flamengo e, sobretudo, como um atleta preocupado com a integridade física de todos os jogadores que atuam no campeonato no futebol carioca. No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35 graus, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do campeonato carioca às 4h30 da tarde representa um risco significativo para nós jogadores. Nosso pleito é simples e urgente: a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas do Futebol do Rio de Janeiro, sob sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão. Tenho certeza que este não se trata de um pedido apenas do Flamengo, mas de todos os jogadores que atuam no Campeonato Carioca. Contamos com seu apoio para abrir esse diálogo e buscar uma mudança que beneficie todos os profissionais do futebol. Atenciado Gerson, capitão do Flamengo. Veja, ele não só representa o time do Flamengo, né? Ele está aqui representando todos os jogadores do campeonato. O que mostra, mais uma vez, essa liderança, como caiu bem, da mesma forma que eu venho dizendo aqui que caiu muito bem a camisa 10 do Arrascaeta, caiu muito bem a braçadeira de capitão no Gerson, né? A Ferg e a Globo já se sensibilizaram com relação a essa carta, porque ele está pedindo ajuda ao Sindicato dos Atletas, mas a carta, obviamente, vazou na imprensa, a Ferg tomou conhecimento e já estão conversando, até porque já foi mudado
o horário de um jogo, né? A Globo já percebeu que tinha que ser assim e mudou o horário junto da Ferj, Flamengo e Vasco. Então já estão conversando. Eu acredito que tem que ter bom senso nesse sentido, né? A gente não tem como praticar futebol. Realmente está muito calor para a gente sair de casa, quanto mais para correr atrás da bola por 1h30. Então, assim, tem que ter bom senso. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai fazer aí 41 graus da expectativa. Ontem, na segunda-feira, fez 40 graus, né? O nível número 4 de alerta de calor. Então, assim, é até perigoso realmente, né? As pessoas estão passando mal e isso não é brincadeira, né? Apesar de ser um esporte, a gente tem que prezar realmente pela saúde dos atletas, até se a gente quiser ver aí um bom futebol. A verdade é que o Flamengo também está junto com o Gerson nessa e mudou inclusive o horário dos treinos. O Flamengo vai treinar todos os dias nessa semana, na parte da manhã, onde fica um pouco mais fresco. No Rio de Janeiro não fica fresco nunca, nem de madrugada, mas de manhã um pouco mais dá para treinar aí, tá? E aí, o que eu tenho para falar com relação a isso, quando alguém vem e diz que o Gerson está pensando sair do Brasil e aceitar a proposta do Zenit? Impossível, ele só aceitaria a proposta do Zenit porque na Rússia faz mais frio que no Rio. Seria só isso, porque assim, cada vez mais ele realmente está se tornando um capitão, uma referência, um ídolo. Já é um ídolo, né? Mas cada vez mais mostrando isso. Essa atitude dele, que partiu dele e dos seus representantes, só mostra que o Gerson não tem que sair do Brasil. Está sendo convocado o tempo todo, tá caindo nas graças da torcida, vai jogar o Mundial, jogando com um time forte, que é o do Flamengo. Não tem porquê, de fato, ele pensar em sair do Flamengo nesse momento. Mudando um pouco de assunto e avançando aqui, o STJD marcou nessa segunda-feira a data do julgamento. A data vai acontecer na quinta-feira do julgamento dos 4 jogadores envolvidos na briga ali do Flamengo e Botafogo. Alex Telles, o Barbosa, o Gerson e o Cleiton. Tirando o Gerson, esses jogadores Cleiton Barbosa e Alex Telles já estão suspensos preventivamente por 30 dias. Ou seja, depois desse julgamento é que vão entender direito aí qual é a pena deles. Lembrando que o Cleiton pode pegar de 4 a 12 jogos por conta dessa agressão, tá nas regras, né? Então, tomara que ele não pegue uma pena muito alta, mas pelas imagens é provável que ele pegue um gancho aí bem alto, né? Bem grande. O que fica, a gente pensa assim, injustiça, né, a palavra, né? Porque o Gerson, né, como a gente veio falando aqui, ele tentou separar a briga. Isso nas imagens também fica claro. Ainda que tomasse o cartão vermelho, não era para ter um julgamento enquadrado na forma como foi, né? Ele está enquadrado aqui como comportamento desleal ou hostil, sendo que ele, como capitão, justamente tentando evitar a briga, né? E ele está sendo julgado. Espero que também tenham bom senso e que não coloquem mais nenhum jogo para cima do Gerson, né? Ele que já cumpriu aí a obrigatória contra o Vasco. Espero que não pegue mais jogos. Vamos esperar aí para ver se o Cleiton, quantos jogos ele vai pegar e quantos jogos os jogadores do Botafogo vão pegar também. É muito importante que se diga isso. Caminhando aqui para o final do nosso vídeo, galera, falando um pouco do Jorginho. O Mauro César Pereira trouxe a informação de que um dos motivos que fez o Jorginho não fechar com o Flamengo nessa janela de transferências agora de janeiro foi o fato dele estar fazendo um curso que é a licença B da UEFA para se tornar treinador. E ele tem lá uma comodidade que é fazer esse curso no CT do Arsenal. Então, se ele viesse para o Flamengo nesse momento, ele não poderia continuar o curso, teria que largar pela metade. Isso ia impactar e ia dificultar um pouco da questão pessoal, né? Dele, que ele quer um dia vir se tornar treinador. Então, vindo no meio do ano, ele consegue terminar esse curso para ser treinador lá da UEFA e aí ele vem tranquilo para jogar aqui no Brasil. E aí, falando agora da parte interna do Flamengo, a Flá TV vai sofrer uma grande reformulação. Já foi prometido isso pelo BAP. O contrato com a empresa que fazia as transmissões da Flá TV já tinha se encerrado. Foi renovado por mais 3 meses para que pudesse haver um tempo aí para essa grande reformulação. E o Flamengo emitiu uma nota oficial informando que essa reformulação vai ser feita com 2 empresas que vão aí administrar, uma a parte do ao vivo do Flamengo e a outra a parte dos vídeos gravados. Então seriam 2 empresas e ainda essa semana terão aí uma reunião, né? Todos os funcionários junto com a liderança da Flá TV para explicar como é que vai ser, se vai ter muita demissão ou não.
Fato é que um grande nome já está cotado aí para ser o grande narrador da Flá TV, que é o João Guilherme, narrador histórico aí da Libertadores de 2019, que era da Fox, da ESPN. Ele que já pediu demissão lá, vai ser anunciado como o novo narrador da Flá TV. Beleza? Galera, para terminar mesmo o nosso vídeo aqui falando de Casimiro, que foi cogitado algumas semanas atrás aí para jogar no Flamengo, né? Ele que não está numa boa fase no Manchester United. E, na verdade, nessa segunda-feira ele deu uma entrevista dizendo que não pretende sair do Manchester nesse momento, que quer cumprir o seu contrato com o time, que é muito grato, ainda tem mais 1 ano e meio de contrato e que quer ficar lá, ou seja, afastando de vez todas as possibilidades de uma transação para o Brasil nesse momento. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, dá aquela moral ajudando na curtida. Se você ainda não nos segue aqui, você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, totalmente de graça, assim você não perde as notícias do dia a dia do Flamengo. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para aquele flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor, flamenguista raiz. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!